Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo. Vamos falar sobre famílias empreendedoras, um novo olhar para empresas familiares. Nós vamos receber uma pessoa muito querida que está sempre conosco, está sempre aqui acompanhando, participando. E hoje eu recebi inclusive uma mensagem, de pessoas que acompanham o nosso programa dizendo que querem vê-la, porque já sempre percebem que ela está sempre participando. E a nossa querida Tânia Bico, ela é coach e mentora sistêmica de empreendedorismo, desenvolvimento humano e sustentabilidade, é consultora sistêmica organizacional, consteladora e psicogenealogista sistêmica, terapeuta analítica junguiana, facilitadora de acesso e expansão de consciência, tem experiência com coaching, mentoring, job hunting, Hunting, consultoria de gestão, recursos humanos, comunicação, relacionamento, responsabilidade social empresarial e sustentabilidade. Que maravilha! Deixa eu convidá-la aqui, Tânia Bico. Deixa eu ver aqui, por algum motivo eu não posso te convidar, Tânia. Vê se você consegue resolver essa situação, então, junto com a Mayara, porque agora está aparecendo para mim que não pode participar, ok? Vejam como é que vai resolver isso. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Faz o seguinte, Tânia, clica aí tem esses dois, como se fosse dois emojis, duas carinhas. Clica para poder me convidar, para poder participar do programa. Vamos ver se assim dá certo. Ok? E nós vamos falar aqui, enquanto isso, sobre as famílias empreendedoras, Sobre um novo olhar para empresas familiares. Como vocês sabem, nós trabalhamos, A minha especialidade é exatamente a família. E quando você começa a olhar para a família, você vai abrindo um leque muito grande, porque a sociedade ela é toda formada por famílias, Então, dentro do tema família, existe uma infinidade de possibilidades. Dentro dessas possibilidades, agora sim, Tânia enviou, agora vai dar certo. Tá entrando. Tânia, veja se é uma questão de internet, Tenta chegar mais perto do Wi-Fi, tá? Enquanto isso, obrigada, Simone. Lúcia, seja bem-vinda. Andréia, muito bem-vinda também. Alan, sejam todos bem-vindos. Bom, enquanto... Tânia, quer tentar novamente? Olha o Renan, seja bem-vindo, Renan. Maravilha. Eu acho que é. Ok, ela vai sair e entrar novamente. Vamos ver essa questão aqui. Tânia. Tô aguardando, Tânia, te convidei de novo. Aê, bom dia! Tudo bem, Tânia? Que maravilha! Tânia, você sabe que ontem me mandaram mensagem, Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que está muito feliz. Tânia, você sabe que ontem me
mandaram mensagem, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem. Tânia, você sabe que ontem me mandaram mensagem, né? Oi, tô ouvindo agora, tá me ouvindo? Nayara, dá suporte aí. Eu vou só arrumar aqui, porque eu tô no computador também. Peraí, só um minutinho. Tô ouvindo agora, tá me ouvindo? Eu vou só arrumar aqui, porque eu tô no computador também. Peraí, só um minutinho. Pronto? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora ficou Ah, bom. então tá bom. Perfeito. Ah, afinal, olha o sistema aí, né? Eu tava pensando isso aí. Incrível. Bom dia, Perfeito, nós somos gente. incrível. E é isso, né? O sistema, ele sempre é modificado pelos nossos movimentos, né? Quando a gente Com decide certeza. fazer um movimento, as coisas acontecem, né? E mesmo que Verdade. haja uma resistência, a resistência ela cai quando a gente decide e se posiciona diante de tudo isso, né? E aí eu estava Entendi. contando que uma pessoa me mandou uma mensagem ontem dizendo que estava muito feliz que era você que ia vir hoje. E eu achei interessante, aí eu mandei, né, para a pessoa, inclusive ela é uma cliente nossa. E aí eu mandei para ela, falei, nossa, você conhece, né, a Tânia Bico? Aí ela respondeu, eu conheço das suas lives. Eu tô sempre nos bastidores, né, animadora. Tânia, ainda tá tendo eco, você precisa pegar alguma coisa. Peraí, deixa eu desligar aqui, tentando alguma coisa mesmo. Melhorou agora? Pronto, deixa eu Agora, explicar. vamos lá. Vamos lá, vamos Tá. falar porque esse assunto ele é incrível. Eu comecei aqui dando início, né? Eu disse que quando a gente fala de família, família são muitos aspectos, né? Quando eu comecei a estudar esse tema família para dar suporte às famílias, começou cada vez mais surgir um aspecto novo que precisava ser olhado. Então eu iniciei os meus estudos olhando para violência, né? Violência doméstica. Tive que fazer uma especialidade em direito criminal para poder trabalhar com os crimes específicos no âmbito familiar. Mas aí, ainda assim, dentro dos crimes específicos do âmbito familiar, são muitos, né? Então eu tive que escolher. Eu escolhi 2, que foi a Maria da Penha e a alienação parental. Então veja que eu diminui bastante, né? Quando eu diminuí e fui por aí, ainda tinha muita coisa. Porque, por exemplo, na Maria da Penha, tinha a questão das pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiência, crianças e adolescentes, a mulher específica. Então, ali eu tive que escolher novamente, né? Eu escolhi a mulher, escolhi crianças e adolescentes, né? E aí na alienação parental. A alienação parental quem? A mulher, o homem, né? Então peguei de novo, olhar pela criança e adolescente. Você vai sempre indo por aí. Com isso, né? Por exemplo, a alienação parental ela surge de uma separação. Então o que acontece também com a separação? Não adianta você cuidar só do crime. Vai vir ali a questão patrimonial, né? E aí eu tive que ir por esse caminho de planejamento sucessório, holding familiar, para honrar, né, as gerações anteriores, a pessoa poder dar continuidade à sua vida, até mudar o padrão, mas honrar tudo que foi feito antes. Então, se existem patrimônios, né, de empresas, é uma maneira de dar continuidade a esse patrimônio, a tudo que foi feito, a todo o preço que foi pago, né, para que isso fosse construído. E aí eu tive, então, que fazer outros estudos agora no âmbito empresarial. E aí, quando você vai indo, né, você vai se deixando levar, né, o próprio sistema te leva. Onde foi que eu cheguei? Eu cheguei nas questões empresariais, quando essas pessoas levam o problema para a empresa. Então, montam uma empresa, às vezes, sim, com conhecimento de administração de empresas, né, pessoas preparadas, né? Então, elas têm toda a preparação, o casal tem toda a preparação, ou então aquele casal com seus filhos já adultos tem preparação, tem estudo, tem tudo para que essa empresa dê certo, mas não tem o conhecimento, né, do seu sistema familiar, de quais são os princípios e leis que precisam ser aplicados,
para que essa empresa dê certo. Por quê? Porque começam a trazer as questões familiares para o âmbito empresarial, né? Então, a partir daí, você começa a ver que empresa e família começam a se misturar em suas questões também. Eu estou trazendo aqui uma empresa totalmente qualificada, uma empresa totalmente preparada, né? Mas nós sabemos que a maioria não é assim. Então, uma empresa toda qualificada e preparada já tem problemas por não entenderem e não possuírem essa visão multidisciplinar, né, que vem dos conflitos familiares e são levados, né, ocultamente, inconscientemente, para as questões empresariais. E vice-versa. Os problemas empresariais começam a ser levados para o âmbito familiar. E se chegar ao ponto de um rompimento afetivo, ou um rompimento dos laços, né, familiares, imagina a confusão que isso gera na questão empresarial, né? Verdade. Então, o nosso assunto hoje é sobre isso, né? O quanto que as empresas, e a maioria delas estão a maioria no Brasil, né? Estão nesse patamar, o quanto a nossa conversa de hoje vai ser enriquecedora para as pessoas. Não é verdade? Com certeza. Então, seja muito bem-vinda, bastante à vontade, né? Aqui é um bate-papo, conta sobre a sua experiência, né? Como é que você começou, você foi pela questão de recursos humanos, você também tem uma empresa familiar, né? Fique bastante à vontade, Tânia. Tá bom. Bom dia a todos, né? Alguns aqui eu já vi que tem gente que me conhece, né? Um pouco, pelo menos, né? E muitos não. Bom, eu trabalho desde os 11 anos de idade, né? E tenho uma formação em administração. E com isso eu fui realmente, né? Antes ainda, enquanto eu estudava, eu já fiz parte de empresas na família, empresas familiares, né? Minha família já tinha empresas de grande porte. A família do meu primeiro marido tinha uma empresa de grande porte e nós tivemos uma empresa aí pequena, né? Que era chamada até antes, assim, empresa de fundo de quintal, que depois foi crescendo, né? E virou aí uma empresa familiar. Então, já passei por esse tipo de empresa, já tivemos problemas, enfim, quebramos ou influenciou realmente relacionamento. Depois disso, aí eu me formei, fui para trabalhar dentro de empresas de todos os portes, né? Já trabalhei em pequenas, médias, grandes, líderes de mercado, aí grandes players do mercado, né? E depois eu acabei saindo de uma líder de mercado, já na área de RH e marketing, acabei indo para uma SA também, né? Passei por uma grande empresa SA aí no sul do país. E prestei consultorias para pequenas e montamos a nossa empresa de consultoria em São Paulo em 2006, né? E também, você falando agora, eu tinha até me esquecido, me lembrei, né, hoje, que eu já atuei também na esfera pública, né? Eu já fui assessora de primeira-dama aqui da cidade e já coordenei departamento de terceira idade, de criança e adolescente. Eu fui diretora do departamento de criança e adolescente quando o Condica se estabeleceu, né? Lá em meados de 93, 96 eu fiquei, né? Então, a gente tinha casa... Tânia, só um minuto, só para deixar claro, porque assim, as pessoas, são variados tipos de pessoas que assistem esse programa, né? Sim. Só para saberem que o Condica é o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, né? Adolescente. É instalado no município para dar suporte, né, nessa rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Pode falar. Sim, isso mesmo. Então, participei disso, de implantação de casa-abrigo, de uma série de coisas. Então, você foi falando aí, né, por onde eu fui vendo também por onde eu passei. E já lidei, eu já pude lidar com todos os públicos aí, né? E aí, quando fui para a consultoria, a gente tinha uma consultoria inicial em prestação de serviço na área de gestão, em todas as áreas, com consultores associados, né?
E a minha área foi sempre mais RH, né? E recursos humanos, né? Desenvolvimento humano e organizacional, né? E também eu tenho especialização em marketing, em várias outras áreas, então você acaba realmente influenciando em tudo, né? E pude realmente verificar, e a maioria dos nossos clientes na consultoria tinha alguns jobs, né, em grandes empresas, mas a maioria pegava empresas não pequena, mais média, grande porte, mas que no final das contas eram famílias que tinham ali dentro, né? Você tinha lá ou o marido e a mulher, ou pai e filhos, né? Enfim, famílias. E, na verdade, se a gente for ver, mesmo numa SA que eu trabalhei lá no sul do país, em Santa Catarina, no fim das contas, com conselho, com tudo, nós tínhamos lá como presidente o patriarca, depois ele saiu e quem assumiu foi o filho. Então, na verdade, né, no meu perceber, meu interessante ponto de vista, todas as empresas, né, no fundo, nós temos, né, familiares, e aí é onde existem grandes problemas no planejamento sucessório, é onde a gente de repente vê, né, que grandes empresas aí, no sentido de grande contribuição mesmo, né, para a sua comunidade, para o país e tudo mais, acabam, de repente, no nada, por questões realmente mal resolvidas nos seus sistemas familiares, né? Mas até em 2006, eu tive a oportunidade de fazer uma formação no Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, né? E aí eu participei de um projeto de implantação da responsabilidade social e sustentabilidade dentro da cadeia de valor, né, da cadeia de grandes empresas. Então, a cadeia é formada por pequenas e médias empresas, que são os fornecedores das grandes empresas, né? E aí também, né, eu fui fazer, a gente foi junto com o Ethos e o BID, né, o banco aí, interamericano aí, né, fazer esse trabalho, envolvia 5 países, e os problemas eram os mesmos, né, porque a gente ia para dentro dessas empresas, geralmente tinha o marido ou a mulher, pai e filhos. Bom, mas resumindo, depois, quando eu fui fazer a especialização em psicologia analítica para entender mais o comportamento humano, e me entender, né, primeiro, porque a gente primeiro precisa se entender, se curar, né, para depois, né, o curador ferido, né, aí fui fazer coach, fui fazer biopsicologia, fui para Porangaba, entender um pouco mais, né, aí foi que eu conheci a questão das moléculas da emoção, da Candice Pert, aí fui entender naquela época quem somos nós, vamos para o Capra, para as redes, e tudo mais, né, que tem aí, justamente, e depois cair também nas constelações, no acesso à consciência, enfim, tem uma série aí, né, que a gente nunca para, nós estamos... Né? É uma jornada. Uma jornada. Todos os dias a gente aprende muito e ensina também, mas o saber, né, ele nunca é demais, né, e na verdade, com o tempo, né, eu fui vendo assim, mas nossa, eu estou buscando tantas coisas diferentes, né, parece que eu não estou focando em nada, né, parece que eu não sou boa em nada. Mas hoje está fazendo sentido que essa busca, esse conhecimento, ele dá essa visão sistêmica, né? Essa visão do todo, né? E aí eu me lembrei hoje, Vanessa, depois do seu convite, que foi assim, uau, que surpresa, né? Que susto! eu me lembrei que o meu perfil desde criança sempre foi exatamente você ter a visão do todo, né? Ou de todo, assim, de baixo, que você olha o céu, você vê tudo, vê as redes, vê tudo que existe, né? As conexões, as galáxias, ou uma visão de cima. E aí eu me lembrei que quando nós montamos a nossa consultoria, que chama em São Paulo, né? Que era especializada, na verdade, em gestão. Depois, em 2008, a gente focou realmente nas pessoas, em recrutamento e seleção e orientação de carreira. E por quê?
Porque quando você vai para dentro de empresa, você faz um diagnóstico, você levanta todos os problemas, você traça um planejamento estratégico, você faz planos de ação, e aí você tem que nomear alguém interno para coordenar tudo isso e colocar isso em prática. E na hora de colocar tudo isso em prática, é que é a coisa, né? Porque aí é onde emperra. Falta gente qualificada, falta. E às vezes não é. O que falta realmente é um alinhamento, né, de pensamento, né? De todo mundo estar na mesma direção, com a mesma visão, né? E tudo mais. Mas eu me lembrei que quando eu fui para São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi comprar na banca. Existe aquele mapinha do Centro Expandido de São Paulo, que você abre, é desse tamanho, depois você dobra, ele é desse tamanho. Mas por quê? Porque eu não conhecia muito São Paulo. Ia ter que circular de transporte público, de pago, enfim, particular e tal. Só que eu gosto de ver, de entender para onde eu estou indo, o como, o que tem em volta, né, os atalhos. Então, é uma visão sistêmica. E eu sempre tive isso. Porque depois da minha formação em administração, eu fui fazer, naquela minha época, que eu já tenho 56, você é bem novinha, né? Mas eu fui fazer, a minha primeira especialização foi na época da reengenharia e qualidade total, que veio do Japão para o Brasil, né? E a minha primeira pós foi essa. E qual era a máxima dessa linha de pensamento que permeou e permeia até hoje com outro nome, né? Depois veio a gestão pela qualidade total e veio outras coisas mais, e que na verdade tem que ter, não é mais, isso é pré-requisito, né? Tem que ser não assim. É diferencial. Não é diferencial. Então, mas qual que era a máxima? Era exatamente essa visão sistêmica, porque se você tem a visão do todo, você consegue exatamente, né, dentro da cadeia, dentro de uma empresa, você entender que você é cliente e fornecedor em todas as áreas. Você tem que entender o todo para que você possa fazer o melhor e que isso se torne um, né? Que todo se torne realmente um, porque tem um objetivo final aí, né? Então, aí depois, quando eu passei a ser coach e fazer orientação de carreira, né? E aí já entrevistei muitos profissionais, tanto para seleção, para mandar para as empresas, como depois para realmente trabalhar o ser, né? O profissional, né? Então aí dele, né? No desenvolvimento dele, né? Aí eu pude ver que, na verdade, as dores, né? Os problemas são os mesmos, né? Tanto como funcionário colaborador, como também aqueles que já estavam empreendendo ou que estavam buscando empreender, né? Então, tem muita coisa do seu sistema, né? Das suas crenças e de tudo mais. Então, a partir daí é que a gente vem realmente melhorando e buscando mais informações para poder ser mais útil, né? Para o profissional e o empreendedor, né, o colaborador, enfim, empresários e tudo mais. E hoje, acho que esse momento que a gente está vivendo, né, muitos estão precisando realmente, né, criar mais, né, sozinhos, empreender, né, e com mais conhecimento, mais vivência aí para poder sofrer menos, né, e atingir mais rapidamente os resultados. Com certeza é muito bom, né? Sim. Eu quero dar um abraço especial aqui para Helena Cortes, a família Cortes está aí, a Lu, Luciana também, né? Um grande abraço para vocês. É uma honra tê-las aqui conosco. Deixa eu falar uma coisa para você. Em relação às famílias empreendedoras, nós temos alguns aspectos, né? Nós temos o primeiro aspecto, esse que a gente falou agora, né? Da família, que a família inteira vai empreender. Então, quando você chega nessa empresa, é uma família que está lá, né? Mesmo sendo uma grande empresa, uma sociedade anônima, você percebe que ali tem à frente, né, o fundador, o grupo que organizou ali, é uma família. E nós temos também a questão sistêmica da família empreendedora, ou seja, é um sistema. Todos aqueles, não necessariamente na mesma empresa, mas são empreendedores. Existe o sistema de empreendedores, que é um grupo de pessoas que já tem
essa predisposição, essa programação para empreender. E esse aspecto também é bastante interessante. E também eu percebi na minha experiência, Tânia, que nas famílias empreendedoras do segundo aspecto, existe uma dificuldade de trabalharem na mesma empresa. Olha que interessante, quando é o sistema empreendedor, um não aceita trabalhar com o outro. Então todos se aperfeiçoam, né? Existe ali uma possibilidade que se unisse, seria uma grande potência, mas é como se concorressem entre si, mesmo não estando no mesmo ramo, mas existe uma concorrência. Então, eu tive alguns casos, né? Eu tive um em especial que eu achei bastante interessante, que eles são japoneses, né? Uma família grande de japoneses. Eles são japoneses mesmo, eles vieram do Japão. Vieram para o Brasil. E aí, todos eles fazem a mesma coisa. A família inteira, eles sabem a mesma coisa. Chegaram no Brasil, cada um abriu a sua empresa do mesmo ramo. Eu achei muito interessante. Por que não se uniram numa mesma empresa? Porque é o sistema deles. Todos são empreendedores e o empreendedor, ele tem algumas características específicas, né? O empreendedor, por exemplo, não gosta de receber ordens. Ele não gosta de ser mandado. Ele já tem nele uma característica de liderança, né? Então, se ele tiver com a família, os irmãos, tudo junto, alguém vai querer mandar, alguém vai querer se sobressair, porque é necessário dentro de uma empresa que exista essa organização por funções. Alguém é responsável por supervisionar, alguém é responsável pela execução, né? Então, entre irmãos existe uma concorrência mesmo, né? Uma concorrência inconsciente, né? Sim. E dentro disso, um não aceita o outro. E aí entra a visão sistêmica, se numa empresa também ela tem irmãos ali. Empresas que acabam contratando, né? Tive casos também, Tânia, de contratar, por exemplo, a sogra, né? Contratou a sogra para fazer determinada coisa, contratou o sobrinho, contratou o primo. O que acontece? Tem um risco grande aí. Esse caso que eu tô te falando da sogra deu um grande problema. Por quê? Porque a sogra, num primeiro momento, agradeceu. Ela ficou muito feliz pela oportunidade, mas depois de já estar lá recebendo ordens da nora, ela achou que a nora estava querendo humilhar ela. Sim. E aí ela foi chamar para o filho, que é o marido lá. Então, veja a mistura e a confusão que pode ser causada se não tiverem essa percepção e essa orientação da ordem, né, do princípio da ordem, né, de saber como é que funciona esse princípio da ordem na família e como funciona o princípio da ordem na empresa, né, trazendo essa visão sistêmica. O que acontece, por exemplo, entre um casal? Vamos supor que na empresa a mulher se sobressai, o homem já nem tanto. E aí pode começar, por causa da empresa, um movimento de concorrência inconsciente entre marido e mulher fora da empresa. Ele começa fora da empresa a querer demonstrar poder, porque na empresa ele não está conseguindo se sobressair. Não, perfeito. É isso e aí mesmo que acontece. Começa os emaranhados de empresa com a casa, com a família. E nós sabemos, Tânia, que a questão na família é o ponto-chave do sucesso, né? Isso aí nós já sabemos. A gente já está falando bastante sobre isso, né? Princípios como honrar pai e mãe são fundamentais para você ter sucesso na sua vida, né? Dali por diante, o relacionamento de casal, se você não consegue se integrar ao teu marido e se tornar um, você vai ter uma série de consequências por causa disso também. E aí isso começa a envolver os funcionários, pessoas que não são da família, né? Eles começam a trabalhar a serviço daquele que está sendo... É muito complexo, André, é verdade. Mas assim, ele é muito complexo quando eu trago dessa maneira. Se a gente desinchar, você começa a cair a ficha, você começa a perceber o quanto na verdade é simples. É só porque as pessoas não sabem lidar com isso. A gente está trazendo os problemas e as dores, né? A
gente não trouxe a solução aqui. E se não der tempo, a gente vai fazer uma outra para trazer as soluções. A gente não vai deixar vocês só com problemas de jeito nenhum. Esse é o nosso objetivo é contribuir. Então, tudo isso acontece. E para deixar um pouquinho, já que a Andréia falou que está complexo, vou complicar só mais um pouquinho, tá, Andréia? Quando o funcionário dessa empresa não é da família, entretanto, por causa da convivência, começa a gerar ali um vínculo de afeto pelo funcionário. O que acontece, Tânia? No sistema, entra como se fosse da família. E esse é o sistema da rede invisível, que as pessoas não veem, mas que começam a influenciar. Eu vou trazer um outro caso rápido, que é de uma grande empresa, bastante famosa, né? A sede dela em São Paulo, também de japoneses, e eles me contrataram para ir até lá fazer abrir, né, o campo morfogenético da empresa, porque eles estavam tendo alguns problemas financeiros e assim, algo sem explicação, porque os clientes permaneceram, eram clientes de muitos anos, mais de 50 anos, tinham empresas, os clientes eram empresas, né? Mais de 50 anos aquelas empresas eram clientes e eram sólidas, né? Mas o dinheiro, alguma coisa estava acontecendo e eles não conseguiram enxergar. E me chamaram para olhar isso de forma sistêmica. E olha só o que aconteceu. Teve um irmão dessa família que ele começou a ter alguns problemas, né, pessoais. Eram japoneses todos. Ele começou a ter problemas e resolveram, então, ajudar esse irmão. E aí colocaram o irmão para trabalhar nessa empresa. Colocaram uma salinha no fundo e colocaram ele lá, não porque precisavam dele. Entende? Ficou muito claro que era para ajudá-lo, para ele não passar dificuldade. Esse irmão, nessa salinha, ele começou a acumular um monte de coisas, né? Livro, coisas dele, a sala era dele, ele foi acumulando. Só que assim, como ele foi simplesmente para ser ajudado, ele tinha o salário dele, mas ninguém colocava ele para fazer nada. Entendeu? Davam coisas muito simples. Então, de vez em quando tinha eventos em São Paulo, são eventos que fazem para premiar, né, a melhor empresa nisso, não sei o quê. Tinha essa premiação e tudo, os irmãos iam, mas esse não era chamado. E ele faleceu, né? Ele faleceu e tudo bem, né? Desfizeram, pegaram aquelas da salinha, deixaram tudo fechado lá, porque já era no fundo mesmo. A empresa continuou com os mesmos clientes, a mesma coisa, mas o dinheiro começou a sumir, não rendia, sabe? Sempre acontecia um imprevisto, um maquinário que quebrou e aquele dinheiro não. E aí quando eu abri lá, apareceu esse irmão excluído. Falei, e esse irmão aqui? Né? O que aconteceu aqui com ele? Eles me contaram, não, aqui ele não tinha nada a ver com a empresa, né? Foi só para ajudá-lo. Mas vejam, no momento em que ele entrou, para ele tinha assim, ele recebia salário, só que ele se sentiu ao contrário, ao invés de ajudado, ele se sentiu diminuído, humilhado. Esse sentimento dentro do sistema familiar, ele interfere no resultado da empresa. Então veja como é importante, né, você considerar, já que está na empresa a sua família, o quanto é importante você reconhecer cada um que está ali, né? E colocar cada um no seu. Com certeza. É muito claro isso, né, Tânia? Com certeza, verdade. E você sabe... Oi? Desculpa. Falei bastante, é a sua vez agora. Não, perfeito. E você falando, eu me lembrei realmente que numa das empresas que eu trabalhei muito grande, SA, nós tivemos, assim, esse tipo, a gente percebia, né, os colaboradores, funcionários percebiam que entre os dois irmãos, um sendo presidente, o outro não, existia, assim, nós todos, acho que já tínhamos essa questão meio que de, um estigma, né, e você começa a sair rumores, né, na empresa, e isso com certeza afeta, e o próprio, né,
familiar ali, que estava se sentindo, de repente, numa posição menos privilegiada, né? O quanto influenciando em tudo, né? Imagino o sofrimento e as questões, resultados da família e empresa, mas também nesse clima, né? No clima da própria empresa, né? Então, já vivenciei isso. E aí, pegando um pouquinho do que você falou também no início, eu faço parte de uma arte espiritualista, né? E a gente trabalha a hierarquia espiritual. E a dificuldade que a gente tem de realmente entender, né? Que existe uma hierarquia em qualquer lugar e que isso não nos diminui, né? É uma posição, uma função que você tem de servir, de ser útil naquele momento, né? E então, geralmente a gente trabalha muito e treina a questão assim de a gente fala dizer sim, hi, né? Se o que está acima de você disse para fazer, sim, fazemos sem questionar, porque não no sentido assim de que é algo absurdo, não, mas é no sentido de que é uma pessoa mais nova, é uma pessoa sem experiência, não importa, ela tem um cargo espiritual naquele momento, que se ela está falando, a gente realmente faz com muita humildade, né? Então, esse é um exercício, é um treino, né? Que é o que realmente também acontece às vezes nas empresas, não só das empresas, na vida da gente no dia a dia, e a gente tem essa dificuldade, né, de achar que você é menos, né? Sim. E na verdade não é. E aí esses tempos até indico para quem quiser, né, que fez todo tá falhando um pouquinho. Oi. Tânia, tá falhando um pouquinho. Não sei. Tá falhando? A internet. Tua voz continua mais. Bom. Agora ouvindo? Tá ouvindo? Melhorou? Sim. Melhorou? Sim, tô ouvindo. Tá. Então, eu assisti um seriado esses tempos que eu acho que todos deveriam assistir, porque você vai entender o que é você encarnar, né? Ter uma posição e um cargo, às vezes o que você tem que fazer, e aqui você tem, entre aspas, se submeter, mas pelo um bem maior, pelo todo, né? Que é aquele seriado, a rainha, né? The Crown, né? Que você entende lá na Inglaterra, né? O que é, né? Aquele cargo de rainha, que é um cargo, digamos, sagrado, mas que, né? Você vê lá que é cobiçado, mas que é muito difícil para quem realmente assume, porque você abre mão de várias coisas na sua vida, né? Para assumir aquela posição, né? E o quanto que outros, né, começam realmente a se sentirem também menos excluídos, né? E não na verdade, é uma questão realmente, como você falou, de você ter esses olhos sistêmicos, espiritualistas, enfim, para poder realmente entender o seu papel naquele momento, né? A tua posição, a ordem, né, que a gente fala, né? Mas o pertencimento, né? O pertencimento. A ordem e é a mesma coisa, na verdade. Mas olha, Tânia, que interessante. A pessoa que está hierarquicamente, né? Ela tá numa posição, eu nem gosto de usar a palavra superior, sabe? Mas numa posição de liderança, de chefia, algo assim, essa pessoa, ela traz nas suas costas a responsabilidade das suas decisões, né? Então, se ela toma uma decisão e ela fala, faça isso, a pessoa não questiona, ela simplesmente faz. Ela está colaborando para aquele movimento empresarial, ok? E se alguma decisão dessas estiver equivocada, a responsabilidade disso está naquele que falou para fazer. Se a gente fizer uma analogia com a família, tudo que acontece com os filhos é responsabilidade dos pais. Até o momento que esses filhos recebem condições de criar seu próprio sistema familiar. Até lá, a responsabilidade do que acontecer com esses filhos é dos pais. Então, quando um pai, uma mãe vem reclamar para mim de uma criança, né, de um adolescente, olha só o que eu vou revelar agora. Olha, o meu filho,
eu fico ouvindo, fala bastante, pode falar à vontade. Quando termina de falar, eu já tenho uma lista das características de quem está falando. O filho é o reflexo do pai e da mãe, né? Então, eu nem considero importante trabalhar o filho, porque é como se eu estivesse trabalhando, vamos supor que você tem aí um problema de estômago, né? Uma doença ali no estômago. Não adianta eu ficar simplesmente cuidando do seu estômago e não olhar o que gerou essa doença, que são suas emoções, as situações que você não consegue digerir, que você não consegue olhar, né? E aí você gerou um problema no estômago, então se a gente resolve direto a situação que você não digere e te ajudar a digerir, automaticamente a sua doença do estômago some, porque não existe o porquê, ela perde a utilidade. É assim que funciona tudo na nossa vida, né? Então, na empresa é a mesma coisa. A responsabilidade é daqueles que estão numa função de chefia. Então, é muito mais séria essa função, né? E as pessoas não olham para essa responsabilidade, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Que quem mais tem responsabilidade é aquele que mais serve. O dono da empresa é o que mais trabalha. Coitado, não tem tempo para a vida dele, de tanto que ele trabalha, porque quanto mais responsabilidade, mais você precisa dedicar tempo, se preparar, se envolver com aquilo. E as pessoas, o que elas olham? Elas olham a imagem, né? Elas olham o status. Puxa, aquele é o presidente, aquele é o diretor, aquele é o chefe. Eu queria ser como ele. Por que eu sou o irmão mais velho? E colocaram ele. Nós fizemos um estudo sobre a família Matarazzo, mas um estudo assim muito minucioso, desde que a família Matarazzo se instalou no Brasil até a derrocada, tudo. O que aconteceu, quais foram os irmãos que entraram, em que momento eles brigaram, que troca teve, qual irmão morreu. A gente fez um estudo sistêmico da família Matarazzo. Foi assim revelador. Assim, muito claro, conforme a gente foi montando, a gente já sabia, né? Algumas pessoas falavam, Vanessa, você é vidente, né? Não, eu não sou vidente, é matemática pura. Você vai montando a equação, você vai pondo a equação, você já sabe o resultado, onde vai chegar. Não tem erro, é certeiro. Você abriu e falou, essa empresa vai falir em tanto tempo, sabe? Por causa deste funcionário, essa empresa pode crescer ou derrubar por causa dele. Uma pessoa pode derrubar uma empresa, né? Por quê? Porque ali existe um foco de descarga de energia, né? Ali tem sentimentos que não são condizentes com a empresa. Então, esse olhar é necessário para o empresário, para ele cuidar desse todo, né? Que a Andréia Real escreveu, gratidão a Tânia, que me apresentou a doutora Vanessa. Não tinha consciência desse sistema. E a partir dos conhecimentos compartilhados nesses encontros, já estou vendo o sistema se mover. Pois é isso mesmo. Gente, por que não aprendemos essas coisas antes? Pois olha, eu vou te falar, Emi, eu sempre perguntei isso. Por quê? Oi, Daiane, seja bem-vinda. Por que não ensinam isso pra gente, né? Aqui o Alan trouxe o legado de Cristo, né? O Cristo, né? Essa consciência crística, que é exatamente esse. Quanto mais você entender e quanto mais você subir, mais você, na verdade, serve. Ou seja, mais você está a serviço, né? Mais as coisas vão contribuir. E se você coloca isso para você, que todos nós estamos a serviço, o que vai acontecer? Tudo vai fluir. E só para trazer mais um probleminha para te passar a bola de novo. Qual o problema entre os irmãos, entre os casais, dentro da empresa, né? O grande problema é que um olha para o outro e diz assim, olha, aquele ali tá, por exemplo, responsável pela parte comercial. Mas eu seria melhor do que ele. Então eu vou lá fazer. E aí se mete, vai mesmo fazer, vai falar com alguém, não, eu tô te ajudando. E não tá ajudando, porque você tá entrando no lugar do outro. Para finalizar a minha
consideração nesse aspecto é como verdadeiramente o corpo humano. Então, cada um tem a sua função conforme o que melhor, conforme as suas condições, suas habilidades, suas aptidões, conforme o próprio sistema, né? O corpo é cheio de sistemas, né? Tem um sistema excretor, um sistema digestor. Então, sim, o corpo é formado de sistemas, né? A pele, as células. Então, nós somos esse sistema e um conjunto de sistemas dentro. E aí cada um, conforme a sua função, está no seu lugar, né? O coração é importante, assim como a pele é importante. Assim como o cérebro, assim como o pé, o dedinho tem um porquê. Né? E cada um no seu lugar. Agora imagina o coração implicar, né, com o fígado e falar que ele sabe fazer melhor que o fígado, porque ele é o coração, ele cuida do corpo inteiro, de todo o sangue, então ele já tem experiência, ele vai resolver a questão do fígado. O que vai acontecer com esse coração? Ele vai matar o corpo. Primeiro que para ele resolver a questão do fígado, por alguns instantes ele deixou de ser coração. E aquele lugar do fígado é do fígado. É o fígado que foi criado para isso. E aí o coração vai chegar empurrando ele lá. Aliás, quando ele estiver no caminho, você já morre. O corpo já entra em falência múltipla. E assim é uma empresa. Assim também é uma família, né? Quando a gente traz conflito de família, quando um filho toma as dores, por exemplo, da mãe para defender ela numa briga com o pai. Pronto, ele estragou tudo porque ele saiu do lugar de filho. Então, isso dentro da empresa é muito importante, né? Com certeza. Uhum. Você falando, Vanessa, me veio muito assim, tudo perfeito. E eu me lembrei também da questão do conflito de gerações, né? Porque, por exemplo, eu venho do final da geração Baby Boomer, né? Aí eu sou da geração X. Mas eu tive que me adaptar e aprender muito com a geração Y, né? E hoje, com os millennials aí, com os alfas, essas crianças, adolescentes e jovens aí que já tem um outro, digamos, outro chip no DNA já, né? Os X-Men aí, né? Toda essa potência, possibilidades. E aí eu pude vivenciar nesse trabalho, nesse tempo aí de trabalho, esse conflito, né, dentro das empresas, porque além da questão familiar, a gente tem uma questão de gerações, né? O filho que já acha que já sabe muito mais e que já quer ser diretor, quer sair lá, não quer nem passar pelo chão de fábrica, né? Porque na minha época, né, de geração X, que você tem que ser comprometido, você tem que trabalhar muito, workaholic, a gente vai do chão da fábrica até aqui, né, planejamento, mas, não é? Você tem que ir galgando, né? E as gerações, as mais novas, aí tem muito conflito, né, de filho e pai que não se encaixam, porque os dois têm visão empreendedoras diferentes, né? Então, tem esse grande conflito hoje, né, que a gente tem que estar olhando, né, de uma maneira especial e com essa visão sistêmica para poder entender e ajudar, né, na solução para que realmente ocorra aí uma sucessão, uma mudança, uma transmutação, uma transformação aí, e com acolhimento, com uma exatamente. Transformação, porque a minha geração já é a geração do estudo. Tinha que estudar muito, você tem que fazer curso, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Estude, você vai crescer através do estudo. Essa geração que está agora, esse pessoal aí de 20, 22 anos, eles já não querem, né? Eles já não acham importante fazer faculdade. Já existem cursos porque faculdade agora, graduação, você faz EAD, né? Antes a gente ficava 5 anos lá presencial, mais 3 anos, depois mais 2 anos. Agora, em 2 anos, eu recebi uma propaganda agora perguntando assim, se durante essa pandemia eu tinha interesse em conseguir um título de especialista em 6 meses. Gente, como é que eu vou ser especialista em 6 meses? EAD, né? De direito. Então, assim, mas isso é porque a minha geração questiona. Como assim? Como é que eu vou conseguir? Mas a geração nova vai questionar o seguinte, por que tanto tempo?
entendeu? O tempo deles é outro. E aí eles já vêm. Eu tenho um filho de 5 anos, sabe? Eu sei que é até vergonhoso eu falar isso, mas eu tava apanhando de uma situação no celular. Ele parou do meu lado e falou: "O que foi, mamãe?" Aí eu só falei pra ele porque é uma questão da minha criação, né? Eu crio eles dando informações, eu sempre respondo, eu respeito ele, o pensamento, tudo. Então eu falei: "Ah, filhinho", e falei o problema, mas só pra ele ir embora. Ele falou: "Peraí", colocou o dele e resolveu. E eu fiquei constrangida, muito constrangida, porque eu fiquei sem entender o que tinha acontecido ali. Ele tem 5 anos. Então, o que eles estão fazendo? Eles já vêm com muita coisa, muita informação, porque também tem muito estímulo, né? Tem acesso à tecnologia desde pequenos. Então tem muito estímulo, a gente sabe como é que funciona o nosso cérebro. E aí eles já vêm querendo a direção da empresa. E aí é que está o conhecimento do respeito, da honra e do princípio da hierarquia. Porque simplesmente ele chega e fala: "Tira esse daí que ele não sabe de nada". O cara tá há 30 anos na empresa, naquele cara. Mas ele não sabe de nada, novos tempos, vão por tecnologia, vão fazer isso, e ele não sabe. Né? Então, como lidar com isso é bastante importante, né? Para as empresas. Exatamente, com certeza. Essa geração aí, ela toda touch, ela tem outro, ela já tem os dedinhos mais leves, né? A nossa é mais pesada. E como lidar com tudo isso, né? Como lidar com tudo isso? Eis a questão, né? Uma coisa também que me veio na sua fala até anterior, na questão da questão da hierarquia, né? O que é necessário nessa ordem, né? Para que tudo realmente ocorra. Então, se você pegar aí, quando você vai para uma guerra, né? Toda a ordem que tem que ter, né? O líder, o estratégico, quem fica na retaguarda, né? Todo mundo, a importância que você tem, né? Em todo esse, né? Esse sistema, esse conjunto para um objetivo comum, né? Então, e não tem nenhum demérito nisso, mas é o que a gente hoje ainda vê, a dificuldade no ser humano, né? De se achar, de repente, pela dor, e aí entendendo agora, né, que tem uma coisa de você estar a serviço, de você estar tomando a dor, de repente, de quem não deveria, né, não na posição correta, acaba interferindo realmente no resultado e na harmonia, né, na felicidade, na harmonia e, consequentemente, na prosperidade do ser, da família, dessa empresa, né? Então, o quanto que precisamos ter esse olhar diferente, né? Precisamos entender para acolher e para poder ajudar no movimento de solução, né? Ideal para tudo isso, né? Perfeito. Tânia, nosso tempo voou, né? É muito legal, né? Né? Antes eu ficava no backstage, né? E eu ficava, meu Deus, já passou. E agora passou mais rápido ainda. Então eu vou fazer minhas considerações finais. Esse assunto é muito incrível. Eu acho que a gente pode depois ter a possibilidade de voltar para trazer soluções, né? Trazer reflexões para as pessoas. E eu vou terminar falando a respeito do curso, do nosso curso, né? Essas equações, como montá-las, que é o curso da matemática das relações. Começou agora, está aberto o carrinho, que é o curso voltado para esse conhecimento, para que você possa aplicar esse conhecimento nos relacionamentos. O primeiro módulo chama-se o Pai Transformador. Ele é o pai porque é o movimento que te leva para a vida, que faz com que você se desenvolva, que você cresça, né? E transformador também tem 3 fases, que eu não vou falar agora por causa do tempo, mas quem tiver interesse é só clicar lá no link que está na minha bio do Instagram, você clica, ou então você digita www.vanessapaiva.com.br. Tânia, foi uma grande honra te receber aqui, estou muito feliz. Foi maravilhoso, você brilhou muito e eu tô feliz em te ver brilhar desse jeito, tá? E olha, muito obrigada também por todas as pessoas que estiveram aqui conosco e que vão estar assistindo também no futuro, tem pessoas que assistem depois. Um grande abraço e uma excelente semana para todos vocês, para todos nós, né?
Não, e assim, eu é que agradeço, né? Uma honra, né? Eu sempre aqui, não me achava assim, nossa, eu vou fazer parte do programa da doutora Vanessa, meu Deus. Não, mas muito obrigada, sabe? Uma honra e obrigada pela oportunidade, né, da gente poder realmente ser útil, servir, né, contribuir, né? Espero com alguma coisa, né? E gratidão a todos que estiveram aqui, quem já me conhece, meus amigos, né, os amigos da doutora Vanessa, outras pessoas que irão assistir. Espero que realmente, né, isso possa ter contribuição na vida de todos e que a gente possa realmente estar caminhando juntos aí, né? Na jornada, no curso da doutora Vanessa e tantas outras aí, coisas que vêm por aí. Perfeito. Deixa eu, aproveitando que o tempo continua, né? Vou ler aqui algumas coisas. O Renan escreveu assim: tenho 18 anos, faço faculdade de marketing e 2 anos e eles encurtaram o conteúdo e uma grande quantidade de conteúdo e velocidade de se aprender tem métodos de aprendizado para se profissionalizar. Exatamente, Renan. É bem por aí, as coisas estão cada vez bem mais rápidas, né? E teve umas outras questões aí também, acabaram passando, porque foi tanta coisa, né? Tanta A gente falou, dá pra ver, né? Tão importante, e eu não tô conseguindo ver aqui. Enfim, ainda temos um tempinho, Tânia, vamos falar então um pouquinho mais. Teve algumas situações, por exemplo, quando você falou dos cursos que você fez, né? Aconteceu comigo de eu fazer alguns cursos e as pessoas me questionarem, né? Eu me identifiquei bastante com a tua fala. Por que você não foca, né, no que você vai fazer? Para que você tá... Eu fui fazer um curso de biotecnologia. Beleza, o que você está fazendo? Você vai mudar de profissão, né? E aí eu falei, gente, eu não vou mudar de profissão. Eu quero entender, né? Eu me coloco como aprendiz. E aí veio uma situação para mim de família, porque é isso que eu faço, eu trabalho com famílias. Veio uma situação de uma pessoa que faleceu e a pessoa tinha feito a doação dos espermas, né? E aí queriam fazer, depois dele falecido, queriam fazer a inseminação artificial. Como é que funcionava esse direito? E para eu saber do direito, eu precisava entender como é que funcionava o processo de inseminação, do biodireito, né? De como é que fica esse sêmen de alguém que já faleceu. Então, veja, no final das contas, tudo faz parte do conhecimento que você precisa, né? Eu estava passando as férias lá em Cupira, né? Antes de morar lá. E é uma cidade assim que era muito pequenininha, né? Ainda é pequenininha, mas era mais pequenininha ainda naquela época. E não tinha o que fazer, de verdade. E aí eu vi uma propaganda, né? Passou um carro de som falando de uma propaganda de um curso de agronomia. E aí eu falei, eu não tô fazendo nada. Fui lá perguntar do curso. Você é muito parecida. Eu curso de extensão em agronomia. Vanessa, para que você quer isso? Eu tive uma situação de família, de uma empresa familiar, na questão de agronegócios. Olha só! E o conhecimento daquele cursinho que eu fiz lá em Cupira fez toda a diferença para eu dar consultoria para essa empresa, para essa família resolver a sua questão, porque eu entendi o negócio deles. Eu tinha uma noção, né? Eu não era aprofundada, mas eu sabia. Eles falavam comigo e eu entendi o que eles falavam. E eles me acharam extremamente... Nossa, essa advogada entende. A mulher é urbana e sabe tudo do agronegócio, né? E não, eu tinha a visão por causa do curso que fiz, né? Teve um filme Perfeito. Que eu achei muito interessante, Legalmente Loira. Você já assistiu? Já. Ela era cabeleireira, né? Só que aí ela faz o curso de Direito e por causa do conhecimento de como funciona a questão química, do alisamento, se pode tomar banho ou não, ela desvendou o crime. Então não existe mais essa questão de foco. Sim, existe o foco no que você trabalha, importante, mas o conhecimento, seja ele de onde vier, todo ele é importante para contribuir com o seu foco. Cada vez que você agrega, e daí essa questão da matemática das relações. A matemática, ela só traz ou a soma ou a multiplicação. Quanto mais você somar, quanto mais você multiplicar, mais você potencializa.
é sempre mais, e você vai crescendo. Temos 20 Com segundos. certeza. 20 segundos. Não, assim, acho que teria que fazer outro programa, porque isso que você falou agora já me veio muitas coisas aqui na cabeça. Então, voltaremos. Matemática, adoro. Filmes que falam da matemática, geometria sagrada, né? Faz tudo sentido, né? Então, aguardem que voltaremos em breve.